Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Roda de Entrevista. Estamos ao vivo aqui pela TV Mais, canal 17.1, pelo canal do YouTube TV Mais News e pelo site tvmaisnews.com.br. Olha só, gente, hoje o nosso debate é sobre política, cenário nacional e o impacto das redes sociais na forma como a opinião pública é formada no Brasil. Nosso convidado é youtuber, empresário e ex-deputado estadual por São Paulo. Ficou conhecido nacionalmente pelo canal Mamãe Falei, onde aborda a política de forma direta e com forte presença nas redes sociais. Também ganhou projeção como um dos principais nomes do movimento Brasil Livre, o MBL, e foi eleito em 2018 como um dos deputados mais votados do estado de São Paulo. Ao longo da trajetória, teve papel ativo em momentos políticos. Em movimentos políticos, disputou eleições importantes e segue sendo uma voz influente no debate público. Para falar sobre esses e outros assuntos, recebemos hoje no centro do Roda de Entrevista, Arthur Duval. E para entrevistar Arthur Duval, convidamos Lucas Bellinello, editor-chefe do portal de notícias O Livre. Seja bem-vindo, Lucas, boa noite. Boa noite, Diego. E fechando a nossa bancada aqui, Danilo Figueiredo, repórter do portal de notícias Lei Agora e também do programa Resumo do Dia. Boa noite, seja bem-vindo, Danilo. Boa noite, Diego. Boa noite, Lucas. Boa noite, Arthur, a todos os telespectadores do programa Roda de Entrevista. Obrigado pelo convite. E você de casa também pode participar enviando perguntas através do nosso WhatsApp 659-9621-8569. Boa noite, Arthur. Seja bem-vindo aqui no Roda de Entrevista. Primeira vez aqui em Cuiabá? Não, Cuiabá não. Primeira vez aqui no programa de vocês. Obrigado pelo convite. Em Cuiabá já passei muito calor aqui já. Já passou muito calor? Hoje não tá tão calor assim. Eu tô levando chuva. Pra onde eu tô passando, eu tô levando chuva ultimamente. Uma coisa engraçada. Pra cá. Ainda teve uma chuvinha hoje aqui. Não, a gente foi pro Rio Grande do Norte, a gente fez um projeto chamado Leve Poços, que é um lugar que tem seca. As duas vezes que eu fui visitar o poço, choveu. Vou começar aqui nossa rodada de perguntas. A sua cassação na Assembleia Legislativa de São Paulo ocorreu após a repercussão de áudios feitos durante uma viagem à Ucrânia. Passado-se um tempo aí, como que você hoje faz essa leitura sobre o episódio e também sobre a decisão da Assembleia Legislativa de São Paulo? Bom, eu não poderia ter cometido esse erro, Isso é uma coisa que sempre me perguntam. Você se arrepende dos áudios? Claro que eu me arrependo, Porque eu não poderia ter cometido esse erro de confiar, de mandar esse tipo de áudio. Eu não tenho um arrependimento moral, Porque eu não acho que eu fiz algo moralmente condenável, Eu fiz uma brincadeira num grupo privado, num ambiente privado, E claro que quando você tira uma fala de contexto, num ambiente de extrapolação, de zoeira, você joga no ambiente público, aquilo causa um choque, Agora, sobre a cassação em si, eu acho que essa é a parte mais clara dessa história, Todo mundo sabe que eu não fui cassado por causa desses áudios, Eu fui cassado porque eu fui o deputado que mais incomodou as pessoas lá, É sempre importante lembrar que na minha legislatura, um deputado, ele assediou de fato uma deputada dentro da casa, Ele passou as mãos nos seios de outro deputado e não foi cassado, Então por que eu fui cassado? Fui cassado porque, pela primeira vez na história, se diminuiu o salário de deputados, por causa de uma briga minha. Pela primeira vez na história, um deputado sozinho acabou com o auxílio Peru de todos os deputados e todos os assessores da casa. Pela primeira vez na história, um deputado sozinho acabou com um contrato milionário de publicidade da Assembleia. Pela primeira vez na história, os deputados ficaram sem o auxílio carro, R$4.500 por mês. Pela primeira vez na história também, os deputados não conseguiram aumentar o salário dos fiscais de renda, que doaram, inclusive, para esses deputados. Eu subi no plenário, apontei o nome de cada um e falei quanto cada um recebeu de fiscal de renda. Então, eu incomodei muita gente lá. Eu incomodei muita gente e em muito pouco tempo de mandato, em 3 anos e meio, eu fui o deputado que mais combateu o privilégio, como eu falei, na história da Assembleia. Então, eles estavam esperando só um deslize meu, eu deslizei e eles me puxaram o tapete. A redução do salário foi de quantos por cento? Na época, eu protocolei para ser de 50%, mas eles reduziram por 30% dos deputados e não reduziram dos assessores. Para mim, tinha que reduzir todo mundo, dos deputados e dos assessores, A gente fez uma briga, foi em abril de 2020, se não me engano, e aí chegaram num acordo da mesa diretora, nem para você nem pra gente, vamos fazer uma redução aqui de 30% só dos deputados. Bom, melhor isso do que nada, Pela primeira vez na história isso aconteceu. Boa noite, Lucas, mais uma vez, é com você agora. Boa noite, Diego, um prazer estar aqui. Arthur Duval, o Maluf tem uma frase que eu acho fantástica, Ele fala, não se desculpe, porque quem gosta de você não precisa das suas desculpas e quem não gosta de você não vai acreditar nas suas desculpas. Naquele momento de caos, onde o áudio vazou e vocês ficaram muito na pressão, tanto você, o Arthur, o Renan, o MBL se desculpou. Você acha que hoje você agiria diferente? Tentaria controlar a narrativa? Você se arrepende do pedido de desculpas do jeito que foi? Sim, na verdade, o meu vídeo de pedido de desculpas não tem a palavra eu me desculpo, Eu fiz de propósito. E o lance é o seguinte, eu fiz um pedido de desculpas, e isso é genuíno, para as pessoas que se decepcionaram com o meu amadorismo. No meio de uma briga tão grande, eu cometi esse erro, Mas eu não baixei cabeça pra patrulha. 3 coisas que eu não fiz. Coisa número 1, eu não fingi que não era eu não menti. Não, isso aí é inteligência artificial, isso aí é mentira. Não. Coisa 2 que eu não fiz, eu não terceirizei a culpa. Eu não peguei e falei, não, a culpa é do machismo estrutural, a culpa é do sistema, não, a culpa é minha, tá? E coisa número 3, eu não baixei cabeça pra patrulha.
olha pessoal, na verdade eu sou um machista em desconstrução. Não, eu falei a verdade. Eu falei, cara, o áudio é meu, eu falo bobagens e falo coisas ainda piores no meu WhatsApp, como todo homem hétero saudável deve fazer, inclusive, né? Ah, então você deve ser machista? Não, cara, eu não sou machista, eu não falei isso pra nenhuma mulher. Isso é uma coisa que é muito importante. O alvo de quem você vai falar é fundamental. Se você chega pra uma mulher, sei lá, que ela tá se sentindo gorda, e você fala, sua gorda, você é milhões de vezes mais escroto do que o cara que num grupo privado só com homens fala um monte de besteira sobre mulheres, de uma forma geral. Então, o alvo de quem você tá falando é fundamental. Então, como eu falei, eu não fingi que não era eu, não botei a culpa em outra pessoa e não baixei a cabeça da patrulha. Agora, uma coisa que eu não fiz, eu deveria ter feito. Por aconselhamento, até jurídico, na época, né, que me falaram que o meu áudio ele era um áudio de como é que falaram? Me acusaram de evasão de divisas, me acusaram de turismo sexual, tudo que eu provei na justiça que eu era inocente. Mas o aconselhamento foi, Arthur, fica em casa e espera a poeira baixar, que é uma coisa completamente contrária ao meu instinto. Né? Eu sou do enfrentamento, tanto que quando eu cheguei no aeroporto eu falei, a imprensa tá tudo aí, manda vir que eu vou falar com todo mundo. Eu devia ter tido aquela postura durante os 30 dias seguintes, e eu não tive. Eu fiz o quebra-queixo com a imprensa no aeroporto, e depois falaram, Arthur, beleza, agora fica em casa aí 30 dias. E cara, foram os piores 30 dias. Eu querendo falar, e todo mundo, não, fica em casa. Eu, ai meu Deus do céu, o cara não pode falar, não sei o quê. Então, eu agiria diferente, cara. Eu teria ido pro enfrentamento de uma forma mais veemente, sim. Boa noite mais uma vez, Danilo, com você agora. Boa noite, Arthur. Prazer entrevistá-lo, prazer conhecê-lo, né? Eu queria saber de você, existe alguma contradição entre o Mamãe Falei e o Arthur Duval? Não, porque na verdade é o seguinte, Mamãe Falei é o nome do meu canal, né? E eu não sou um personagem. O que existe de fato é você, e todo ser humano é assim, e todo ser humano deve ser assim. As pessoas, elas devem ter posturas diferentes em ambientes diferentes. Então se eu tô num velório, eu não vou contar uma piada. Se eu tô num show de stand-up, eu não vou ficar fazendo discurso moralista. As pessoas têm que ter as posturas condizentes com o ambiente que elas se encontram. Agora, você não pode ser um personagem de si próprio, né? Isso eu não sou. Isso é uma coisa que assim, nem quem não gosta de mim fala. Porque você pode gostar de mim, você pode não gostar, você pode me odiar, você pode discordar das minhas ideias, mas eu sou autêntico, né? Inclusive, eu nunca perdi a minha base de apoiadores, porque nunca ninguém viu o discurso ser de um jeito e a minha atitude ser de outro. Né? Por mais que às vezes eu fale coisas contundentes, às vezes eu fale coisas que a pessoa discorde da minha opinião, nunca ninguém pode falar, pô, o Arthur fala uma coisa, mas ele pratica outra. Isso nunca acontece. Então, você nunca pode ser um personagem de si mesmo. Vou passar pra você fazer mais uma, Lucas, enquanto eu vou procurando umas mensagens que estão chegando aqui. Vai lá com você. Arthur, o MBL já elegeu um parlamentar aqui no Mato Grosso. E a atuação desse parlamentar foi no mínimo pífia. Ele inclusive rompeu com o MBL pouco tempo depois. É o Ulisses, sim, que acabou não sendo nem sendo reeleito porque não tinha nem partido para sair candidato. O que seria diferente se vocês elegessem hoje um deputado hoje? Por que os erros não se repetiriam? Cara, que bom que você tocou nesse nome, né? O Ulisses, infelizmente, ele contou com o meu apoio na época, né? E ele não só não fez um trabalho... Ele não só fez um trabalho pífio, como, na verdade, ele fez um antitrabalho, né? Ele fez justamente aquilo que a gente combate, né? Eu não vou citar nomes aqui, nem atos que eu não posso tomar processo, mas acho que todo mundo entende do que eu tô falando. Agora, e aí o que sobrou pra ele, né? Fazer o que todas as pessoas fazem. Procura o público mais burro que tem, desculpa a expressão forte, mas é o que é, um público que não exige coerência, é um público que quer idolatrar algum político, finge que você ama esse político também e angaria o seu quinhão de popularidade, né? Agora, a gente amadureceu demais, né? Essa eleição foi em 2018, cara, faz 8 anos já. Então, nesse meio tempo, o MBL conseguiu filtrar as pessoas que estão no movimento, né, justamente com a nossa briga com o Bolsonaro, né, fazendo com que, se você é um cara oportunista, se você é um cara que você tá afim de like, você tá afim de seguidor, você tá afim de apoio fácil, não é aqui que você vai se criar, cara. Porque a gente perde para defender o que a gente acredita, né, e isso é fundamental. Então isso fez um filtro. Além disso, houve uma maturidade do movimento, entender que você não pode simplesmente sair apoiando pessoas que parecem bem intencionadas. Há de haver alguma prova no meio do caminho. Então eu vou te dizer o seguinte, a gente nunca mais vai errar? Com certeza isso não vai acontecer, porque todos os movimentos que crescem, tudo aquilo que você trabalha com um conjunto de pessoas, você está à mercê de cabeças diferentes, de julgamentos morais diferentes sobre os momentos que você vive. Agora, o que eu posso te garantir é o seguinte, as pessoas que estão no movimento hoje são pessoas de uma qualidade muito superior, porque, como eu te falei, ao longo desse trajeto elas decidiram perder like, perder voto, perder apoio, ser xingado, em nome da defesa daquilo que elas verdadeiramente acreditam. Tem gente pedindo pra você visitar o Pedra 90, Arthur. O que é o bairro Pedra 90 aqui de Cuiabá. O que tem aqui? Pessoas pobres. Pessoas pobres? Cara, eu vou te dizer. E Poconé também, tá? Poconé. E também o Poconé é o município que fica próximo ao Pantanal. Olha, eu vou dizer pra você, a missão, né? Os caras fazem até aquele meme, né? O quanto que você gosta de pobre, né? De um lado tem, sei lá, alguém que e do outro lado tem eu. Mas o lance é o seguinte, cara, a gente tem projetos pra de fato tirar esses locais do Brasil da pobreza, né? A gente, quando você lê o livro amarelo, a gente tem propostas sérias, apesar do meme e da brincadeira, a gente tem propostas sérias para que o Brasil se desenvolva economicamente e a gente não tenha mais esses lugares onde quem fala adocicado, quem chega lá e fala, eu amo essas pessoas, porque eu sempre gostei de cuidar de gente, eu sempre gosto de... Essas pessoas continuam perpetuando essa pobreza porque é mais fácil de comprar voto nesses lugares. A verdade é essa, né? Se a gente pode fazer
posso me parafrasear, né? Eles são fáceis porque eles são pobres, eu diria dos eleitores que vendem seus votos. Quanto mais pobre você tá, mais barato você vende teu voto. E, inclusive, nós temos uma proposta polêmica para isso, que é o seguinte, é entre aspas, a compra do não voto. Nós vamos falar o seguinte, se você não votar, você vai receber um auxílio do governo, tá? Para que você fique fora do processo eleitoral. Isso faz com que a pessoa que esteja verdadeiramente a fim de votar, ela abra mão disso. Né? E você pega essas pessoas que infelizmente votam por causa de programa social, eu vou votar no fulano de tal que me prometeu um aumentinho aqui no Bolsa Família, ou um pé de meia novo, ou não sei o que lá. Você tira essas pessoas da tomada de decisão do país, que infelizmente, né, a população economicamente ativa e produtiva carrega nas costas, muitas vezes, pessoas que tomam más decisões na urna. O Gessé perguntou aqui para você, pergunta para ele o que ele acha do fim das investigações do INSS. Olha, eu acho que, infelizmente, a gente está num país onde o governo é comprometido com escândalo de corrupção, né? Eu não preciso nem dizer que o PT é uma quadrilha, né? Eu falo sem medo de errar aqui. O PT é uma organização criminosa, o PT é uma quadrilha. O Lula é o maior ladrão da história do Brasil. Só que, apesar disso, apesar de a gente ter um governo aliás, além disso, né? Além de ter um governo comprometido com escândalo de corrupção, nós temos uma oposição que diz ser a maior oposição que o Brasil já viu e que não faz nada, né? Eu vejo o Kim Kataguiri, um deputado sozinho, pedir a quebra de sigilo bancário do Alexandre de Moraes e pedir a quebra de sigilo bancário da Viviane Barsi, esposa do Alexandre de Moraes. E eu não vejo, infelizmente, a oposição bolsonarista, que é gigantesca. O PL tem o maior partido da história do Brasil, né, fazerem isso. E por quê? Porque, infelizmente, eles estão submetidos ao Valdemar da Costa Neto. Isso é uma coisa que fica o recado aqui pra quem tá assistindo, tá? Se você quer combater o PT, se você quer combater o STF, não adianta você confiar no PL. Do mensaleiro Valdemar da Costa Neto. A gente, hoje, eu reagi na minha live que eu faço meio-dia todos os dias, Valdemar da Costa Neto dizer que o Messias, o novo indicado do Lula, é uma boa indicação. É um aspas dele, um cara do bem. Como é que a gente vai combater os abusos do Alexandre de Moraes? Como é que a gente vai prender o Dias Toffoli se o maior partido do Brasil está na mão do Valdemar da Costa Neto e fala, tudo bem você indicar o Messias? Eu vou lembrar pra vocês, o Messias foi quem levou o papel para o Lula na época, virar ministro da Casa Civil e fugir da Lava Jato, gente. Então a gente não vai combater o Alexandre de Moraes se a gente vota no partido do Valdemar da Costa Neto. Né? Então, o que eu acho do fim das investigações do INSS? Assim como as investigações do Banco Master, elas têm um grande risco de acabar em pizza, porque a oposição está comprometida junto com o governo em escândalo de corrupção. Sabe? Vamos abrir o olho, pelo amor de Deus. Vai lá, Danilo, com você. Arthur, você fala muito sobre a questão do PT, da esquerda. Os outros partidos têm as suas falhas, também têm as suas virtudes. Como é que você define a atuação política partidária dessas siglas a nível de Brasil em relação a projeto macro, em relação ao Estado mínimo, Estado máximo? Como é que você entende? Dá para chegar a um consenso e buscar um projeto onde beneficie todas as classes sociais, políticas, incluindo todo mundo, provocando uma revolução que possa atingir de forma positiva todo o país, desburocratizando o Estado e fazendo avançar projetos importantes que façam o país prosperar? Cara, isso é uma ilusão, tá? Eu vou te falar que isso é uma ilusão porque é o seguinte, é uma ilusão a gente achar que o Brasil está dividido entre direita e esquerda. Isso não é verdade, tá? A esmagadora maioria das pessoas está presa, tá, em votações absolutamente fisiológicas de uma sopa de letrinhas. Se eu vier aqui perguntar para qualquer um de vocês, e vocês não vão saber responder, porque eu também não vou saber, é o seguinte, qual é a diferença programática do PSDB, do MDB, do PSD, do PSB, do MDB? Não existe. Né? É basicamente uma gincana, onde os políticos do Centrão ficam ali recolhendo emendas e fingindo que estão trabalhando para escravizar essas pessoas em currais eleitorais, né? Comprando seus votos ou de forma direta, indo lá e comprando o voto mesmo, pagando um valor pelo voto, ou enganando essas pessoas através de entregas pífias. O cara pinta uma quadra, o cara asfalta uma rua, o cara faz qualquer porcaria com o dinheiro daquela pessoa e finge que, olha como eu trabalhei e angaria esse voto. E essa é a verdadeira composição política do Brasil. A gente acabou de ver tanto o governo do Jair Bolsonaro quanto o governo do Lula agora aumentar o valor de emendas parlamentares. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Nós temos hoje, literalmente, um governo que diminuiu o dinheiro, diminuiu o investimento em educação para aumentar o valor de emendas parlamentares. Isso é sintoma do que? Num país desenvolvido? Num país que está no caminho certo? Não. Isso é um país dividido entre direita e esquerda? Também não. Porque todos os governos até hoje fizeram isso. A Dilma fez isso, o Temer fez isso, o Bolsonaro fez isso, o Lula agora de novo fez isso, que é você aumentar o poder do tal do Centrão. Né? Você tem o PL, por exemplo, né, que tem o maior partido do Brasil, e novamente, o PL não é um partido de direita. O PL é um partido do Centrão. Você tem o PT, que é um partido que se diz de esquerda, tomando uma série de ações que podem ser consideradas de direita, como por exemplo, né, dar lucro para banco, por empresário malvadão. Então, no fim do dia, o que você tem não é uma briga ideológica. No fim do dia, o que você tem, como eu falei, é uma gincana onde os partidos ficam brincando de ter mais fundo partidário, mais fundo eleitoral e mais tempo de TV. Qual que é a solução para isso? Como eu falei, uma das propostas que eu acho que é fundamental para acabar com a compra de votos no Brasil é você fazer a compra do não voto. Você vai dar um auxílio para as pessoas que decidirem não votar. Olha, você está muito preocupado com o teu Bolsa Família? Então vou aumentar o teu valor, eu vou te dar aqui um valor X e você não vota. E deixa que a população ativa, que está a fim de trabalhar e se preocupar em progredir que o país progrida, deixa as pessoas tomarem as decisões. Eu garanto para você que esses currais eleitorais diminuiriam demais.
como você comentou sobre o PL, o MDB aqui de Mato Grosso divulgou que vai caminhar junto com o PL apoiando o Flávio Bolsonaro. Como que você vê esse apoio do MDB ao Flávio Bolsonaro? Olha, o MDB, novamente, o MDB não é um partido nem de direita, nem de esquerda, nem de nada. O MDB é um partido de poder, né? Então eles basicamente entenderam, né, quem negociou melhor com eles, né, ministérios e quinquilharias da instituição democracia, vamos chamar assim, e eles fecharam com o Flávio. Eu acho muito triste isso, porque no fim do dia, a gente não está usando um partido do Centrão para apoiar um homem verdadeiramente de direita que vai fazer as coisas diferentes, não. A gente está pegando o partido do Centrão e está apoiando um outro homem do Centrão que também tem os seus comprometimentos com a justiça, né? Eu quero lembrar que o Flávio Bolsonaro também é ladrão, né? Para que esses caras finjam ser de direita. Finjam ser de direita. É isso que a gente tem que sempre entender, gente. Não é possível uma pessoa que é verdadeiramente de direita dizer que não tem que ter impeachment do Alexandre de Moraes. Não é possível uma pessoa que é verdadeiramente de direita ser contra a CPI da Lava Toga. Não é possível uma pessoa verdadeiramente de direita ser a favor de garantismo no país. Ser a favor de aumentar programas sociais. Eu não sou contra o programa social de uma forma geral. Eu acho que sim, o programa social ele é importante, mas a gente tem muito programa social. E a principal proposta do Flávio é essa. A gente não pode apoiar uma pessoa que vota a lei da misoginia e fala que não, eu votei porque na verdade era uma armadilha do PT. Um cara que fala que é contra o fundo eleitoral e aumenta o fundo eleitoral fala que votou errado 4 vezes. A gente não pode ter isso, cara. Então, eu vejo isso muito mais como eu te falei, né, uma sopa de letrinhas que se disfarça de direita e esquerda, mas no final são políticos fisiológicos do Centrão angariando mais poder. Bom, com isso, Roda de Entrevista faz o primeiro intervalo, a gente volta em instantes, não saia daí. Volta com Roda de Entrevista, que hoje recebe Arthur Duval. E você que está aí em casa assistindo, pode participar através do nosso WhatsApp, 659-9621-8569. E para quem está no YouTube, é só para reforçar, gente, estamos ao vivo na TV Mais, afiliada à TV Cultura aqui em Cuiabá, no canal 17.1. Arthur, eu gostaria que você me explicasse para mim sobre a diferença do Partido Missão para o resto dos partidos. Olha, o Partido Missão tem programa, né? Nenhum partido brasileiro fez o que a Missão fez, que é escrever um conjunto de propostas, né? Nós estamos escrevendo os fascículos do Livro Amarelo, nós estamos já no 6º, que são os fascículos das pesquisas que nós fizemos para chegar no Livro Amarelo, que é o livro de propostas nosso. Nenhum outro partido do Brasil fez isso. Escrever um conteúdo programático claro, com tudo que a gente pensa para educação, saúde, segurança, turismo, cultura, etc., e faz com que todas as pessoas associadas a esse partido sigam esse programa. Isso é uma coisa que não existe na política brasileira, né? Como eu falei, os partidos são todos fisiológicos e a Missão faz isso. Infelizmente, partidos fiéis a seus conteúdos são geralmente partidos de esquerda, né? O PCO, o PSTU, o PCdoB, são partidos que têm ali o seu viés revolucionário comunista, vamos chamar assim, né? E todos os outros são partidos fisiológicos. O Partido Missão é o primeiro partido verdadeiramente de direita do Brasil. Tem alguns jornalistas que enviaram perguntas e a primeira que eu vou rodar agora é do jornalista Alexandre Aprado, Isso é Notícia. Vai lá, Alexandre, é com você, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite a você, telespectador da TV Mais. É sempre um prazer estar aqui no Roda de Entrevista, seja fisicamente ou virtualmente como hoje. Eu queria perguntar para o ex-deputado Arthur Duval como é que ele se sente sofrendo na pele a repressão judicial por declarações que muitas pessoas consideram como liberdade de expressão. Eu vi recentemente que o Tribunal de Justiça manteve uma condenação contra o senhor por conta de declarações que o senhor deu contra o Emicida. Aqui em Mato Grosso também há um grupo de jornalistas que sofre censura judicial por parte do Poder Judiciário. Eu queria perguntar para o senhor o que o senhor diz, o que o senhor sente, o que o senhor diz para essas pessoas daqui de Mato Grosso que também sentem na pele a censura judicial. E aí, Arthur? Não entendi muito bem o tom da pergunta. Eu tô achando que tem uma provocação aqui, porque provavelmente esse cara é bolsonarista, ele vai dizer que existe, ou não, mas de fato ele pode ser que... Eu entendi que existe um tom provocativo na pergunta, porque ele falou assim, como você se sente sendo alvo de assédio judicial? Eu não sei se tem uma certa maldade aí na pergunta, eu gosto de perguntas assim, né? Como você sabe, nós somos a favor de liberdade de expressão, sabendo que a liberdade de expressão não é restrita, né? Ela não deve ser restrita. Uma pessoa não pode, por exemplo, mandar matar a outra, nem acusar outra pessoa de crime, sem sofrer as consequências. Então, liberdade de expressão é importante, mas em nenhum lugar do mundo civilizado você tem liberdade de expressão irrestrita. Agora, o que há, de fato, há um assédio judicial, principalmente das esquerdas, tá, contra quem pensa diferente do mainstream, né? Como você mesmo disse, o Emicida, o TJ manteve uma condenação minha, porque eu falei, eu não lembro agora exatamente o que eu falei, eu não posso repetir, mas eu falei algo no sentido de que eu achava um absurdo o valor que ele recebeu de dinheiro público para fazer um show em um determinado espaço, né? Então, vou falar valores e coisas de forma abstrata. Vamos supor que um dia um artista tenha recebido 300 mil reais para fazer um show numa prefeitura. Eu dei uma opinião sobre aquilo. Falei, olha, eu acho que esse show não vale esse valor, eu acho que isso é coisa de vagabundo receber esse dinheiro público para fazer esse show. E aí eu fui condenado por isso. Ao mesmo tempo, o MC dele me xingou, né? Eu não lembro exatamente o crime que ele me imputou, mas ele disse que eu era um estuprador, um abusador de mulheres, algo que eu não cometi. E ele não foi condenado por isso. Então, infelizmente, o que a gente vê muitas vezes é que
há sim lado, né, nas condenações, e esses lados estão muito mais ligados às suas convicções políticas do que de fato à letra da lei. Eles são muito mais a letra do establishment, eu nem gosto muito de usar essa expressão, mas é de fato isso, do que de fato a letra da lei. Vai lá, Danilo. Arthur, eu queria perguntar para você sobre se você fizesse uma análise da pré-candidatura do Rafael Milas ao governo do estado, que você escrevesse um pouco do perfil dele, se segue de fato esse caderno que o Missão, que o MBL, que o partido de vocês Olha, cara, eu vou falar um negócio pra você. A primeira coisa que eu falo do Rafael Milas, que mostra muito bem o tipo de pessoa que a gente atrai no nosso partido, isso é uma coisa bem importante, tá? A Missão não é um partido inclusivo. Não, vem todo mundo, não. A Missão não é um partido inclusivo. A Missão é um partido de missão e é uma missão excludente. A gente quer acabar com o PCC, a gente quer acabar com o Comando Vermelho. Não é todo mundo que tem a coragem de arriscar a vida pra falar essas coisas e tomar essas ações. Então, esse é o primeiro ponto. E por que o Rafael Milas tem o que é preciso pra chegar lá e fazer acontecer? O Rafael Milas, pra quem não sabe, ele também foi assessor de um deputado aqui, né, do Ulisses, aqui em Mato Grosso. E antes da gente descobrir que o Ulisses era uma farsa, o próprio Rafael Milas falou, olha, eu não trabalho mais com o Ulisses, eu estou abrindo mão do meu salário, estou abrindo mão do meu cargo, porque eu não acredito mais no que está sendo feito aqui. E o exemplo do Rafael Milas serviu para o Brasil inteiro. A gente viu um vereador nosso em Curitiba seguir o mesmo caminho. Ele prevaricou quando ele não quis denunciar uma grande figura da região dele e 9 pessoas do gabinete pediram demissão no mesmo tempo. A gente acabou de ver isso agora no Rio Grande do Norte. Um vereador nosso no Rio Grande do Norte também falou, ó, não vou disputar a missão, não vou disputar a eleição pela missão, vou disputar por um partido aqui do Centrão, pela União Brasil. 9 pessoas, o número até 9 pessoas também falaram, estou abrindo mão do meu emprego, estou abrindo mão do meu salário para fazer o que eu acredito, eu estou perdendo para defender o que eu acredito. A família fez isso antes de todo mundo. E mesmo nos anos em que o MBL estava muito mal, né, quando a gente brigou com o Bolsonaro em 2019, 2020, a família, mesmo sem ter a nossa atenção, continuou batendo no que tinha que bater e assim, indo para cima e comprando as brigas que tem que ser compradas, mesmo eles estando sozinhos aqui. Então, hoje, eu tenho o grande prazer de falar, cara, finalmente nós temos um partido para abraçar esse cara. Finalmente, ele não tem que bater na porta de nenhum cacique partidário para pedir permissão e falar, olha, deixa eu disputar uma eleição e eu não falo mal disso ou daquilo que eu preciso falar. A gente tem uma casa para ele e esse cara vai disputar a eleição aqui e vocês podem ter certeza, nunca vocês vão ver um pré-candidato falar tantas verdades incômodas como esse cara vai fazer. Tem uma pergunta aqui, antes de passar para você, tá, Lucas? Pergunta pro Arthur qual a opinião dele sobre o Abílio, prefeito de Cuiabá, que é do PL, e se der, pede para ele comentar sobre o ministro Carlos Fávaro, o cara que ninguém sabe de que lado vai estar. Quem mandou a pergunta não deixou o nome direto. Bom, vamos lá. O Abílio, ele foi eleito deputado, né? E o que ele fez enquanto deputado, além de fazer demonstrações públicas de afeto ao Jair Bolsonaro? O que era o Abílio na Câmara, além de um palhaço, né, que ficava mostrando o quanto ele amava Jair Bolsonaro? Me traga o que este homem fez para combater o crime organizado, para combater o STF, para combater as injustiças. Aí vocês decidiram colocar esse cara como prefeito aqui. Ele ganhou muito bem aqui, ganhou com aprovação alta. Aí o que ele fez enquanto prefeito aqui? Ele fez com que proprietários de terra perdessem suas terras? Ele aumentou o privilégio de salário da Câmara aqui, como todos os bons políticos do Centrão fazem? Esse cara denunciou qual escândalo de corrupção? Esse cara ajudou o quê? A cidade naquilo que tem que ser ajudado? Ou ele ficou o tempo todo fingindo, sou de direita, amo Jair Bolsonaro, continuem me apoiando? Então, o que eu tenho trazido aqui, eu quero que vocês entendam por mais que você não goste de mim, por mais que você não goste do mensageiro, entenda a mensagem. A mensagem é o seguinte, se o cara está grudado no Valdemar da Costa Neto, esse cara nem pode, nem que ele quisesse, ele nem poderia ser um bom gestor, ser um bom político. Porque ele está amarrado a um mensaleiro vagabundo. Então, gente, pelo amor de Deus, não, vocês têm que exigir mais do que o cara dizer que ele é de direita. Sou de direita, gosto de Jair Bolsonaro. Exija mais do que isso. Exija ação efetiva. O que você trouxe de trabalho? Eu vou dar um exemplo concreto aqui. O Kim Kataguiri, ele é um deputado. Ele não faz parte do PL, ele não faz parte da oposição bolsonarista. Ele sendo um deputado, ele conseguiu aumentar a pena para roubo, furto e receptação. Sendo um deputado. Ele sendo um deputado, ele conseguiu pautar uma PEC que diminui o IPVA para 1% do valor do carro. Que outro deputado trabalha tanto quanto ele? Que outro deputado, tá, apresenta esses resultados? Então, a gente tem que parar de acreditar, gente, em quem está submetido a Valdemar da Costa Neto. A gente tem que parar de acreditar que porque o cara falou que ama o Jair Bolsonaro, tá, ele é de direita. Não, isso na verdade é uma demonstração de falsidade. Tá? Eu poderia fazer isso. Eu poderia fazer, eu também amo Jair Bolsonaro, eu também sou de direita. Não é isso que a gente faz. A gente arruma as brigas que ninguém quer comprar. Né? A gente compra as brigas que precisam ser resolvidas. Né? Então, eu peço para que as pessoas abram o olho em relação a ele. E sobre Carlos Fávaro, ministro? Olha, sinceramente, eu não tô sabendo exatamente do caso, então eu não vou dar opiniões imprecisas aqui, tá? Porque minhas opiniões elas são muito contundentes, então eu não vou fazer discursinho feijão com arroz aqui, né? Eu prefiro entender o caso exatamente, formar uma opinião e vir aqui e dar uma opinião contundente se for o caso. Então, isso aqui eu vou... Fala, Lucas. Arthur, eu fui bastante ativo no movimento liberal e libertário durante bastantes anos, né? Fiz parte do ICFEL, trouxe o MBL pra cá, ajudei o Rafael Milas pra fazer parte à época. E cada eleição eu terminava com menos amigos e mais cansado dessas picuinhas, dessas briguinhas e tal.
Você também, depois desses 10 anos do impeachment até aqui, não tá de saco cheio? Cara, a sua pergunta é muito boa, cara. A sua pergunta ela toca num aspecto emocional do brasileiro, que é o seguinte: em termos de grande público, né, você teve uma apatia generalizada, né? A gente votou no Jair Bolsonaro, a gente viu esse cara virar presidente e de repente ele acabou com a Lava Jato, ele destruiu a economia do Brasil antes de pandemia, ele traiu todas as promessas e terminou pedindo para Alexandre de Moraes ser vice dele, né? E agora a gente tem que aceitar engolir um Flávio Bolsonaro rachador como representante da direita. Isso gerou uma apatia nas pessoas. E por outro lado, as figuras políticas que são mais interessadas e que entendem mais de política, viram ao longo desse processo os movimentos libertários, inclusive, que eram muito pautados por lógica e leitura, não sei o que lá, se submeterem ao bolsonarismo. A verdade é essa. Os movimentos de direita brasileiros, eles se submeteram ao bolsonarismo. O próprio Partido Novo fez isso. O Partido Novo se tornou um bolsonarismo um bolsonarismo de camiseta polo, né? Então eu diria pra você, cara, que a gente que participou de tudo isso, né, do impeachment e da união da direita, e de todos somos amigos, a gente viu isso redundar em movimentos populistas de demonstração pública de afeto a Jair Bolsonaro. A verdade é essa. A gente viu agora em 2026 o Nicolas fazer uma marcha e pessoas de 20 e poucos anos fingirem que estavam machucados porque andaram alguns quilômetros. O Holiday, ó, e tantos outros. Estou machucado porque eu andei pelo Brasil. Aí as pessoas, acorda Brasil. E o Valdemar da Costa Neto. E o Valdemar, obrigado pessoal. A gente vê lá em São Paulo, tem um deputado que ele é bastante famoso. Ele era do movimento chamado Nas Ruas. Foi um movimento que inclusive ia para as ruas em apoio ao Sérgio Moro pela Lava Jato. A gente viu mês passado, este deputado na Paulista estar do lado da Valdemar da Costa Neto e falar: a direita só existe por causa da coragem desse homem. Né? A gente viu esses mesmos homens subindo, né, nos palanques por exemplo, do Silas Malafaia. A gente vê, por exemplo, o prefeito Manga, em Sorocaba, que é um prefeito TikTok, é muito popular. Né? Ele vê o pastorzinho Miguel, que é aquele menino de 14 anos que rasga laudo de leucemia das pessoas, falando: você não precisa mais de remédio, é só você me dar o dízimo que eu vou te curar através de uma linguagem dos anjos. A gente viu esse prefeito ir lá e falar: não, ele está abençoando a nossa cidade. Então o que eu quero dizer com tudo isso? A gente viu de dentro pessoas que a gente sabe que não acreditam no Jair Bolsonaro, tá? Fingirem que acreditavam no Bolsonaro porque dá like. Então você fala: isso não cansa, isso cansa demais, cara. Isso é muito desgastante. E da onde vem a minha esperança? Eu vou te dizer. Quando a gente olha pro resto do mundo, e no Brasil isso está acontecendo também, os responsáveis pelas mudanças são as pessoas da geração Z. As pessoas da geração Z, elas são mais novas, elas estão menos cansadas, elas são mais interessadas, elas entendem as nuances, elas não gostam de narrativas simplificadas e elas estão promovendo grandes revoluções no mundo. A Revolução do Nepal foi uma revolução da geração Z. O Bukele em El Salvador transformou o país mais perigoso da América Latina, um dos países mais seguros do mundo, usando a linguagem da geração Z, bonezinho, linguagem fácil. E aqui no Brasil é a mesma coisa. E o nosso partido, o Partido Missão, em menos de um ano de partido, já é o partido favorito da geração Z. Então você fala: cara, você não tá cansado? Eu tô, cara. Só que quando eu vejo essa galera mais jovem não caindo nessa coisa cringe e esteticamente obsoleta, que é o bolsonarismo e que muitos dos movimentos libertários se tornaram, já visto o próprio Paulo Cogos, né? Eu sou contra imposto, sou contra o Estado, né? E se ajoelhou no bolsonarismo. Eu vejo essas pessoas rejeitando isso e falando: não, a gente quer um projeto de verdade. E acreditando no nosso projeto. Então, eu de fato acho que a gente tem, inevitavelmente, um futuro glorioso pela frente. Arthur, para fechar esse bloco, tem mais uma pergunta do jornalista Alan Mesquita, que é do site Fato Agora. Boa noite, Alan, com você. Olá, boa noite, Diego, boa noite, Arthur, e a todos que nos acompanham aqui no Roda de Entrevista. Arthur, minha pergunta é o seguinte: muitos políticos são eleitos com um discurso aí defendendo a nova política, novas práticas, mas depois de eleitos acabam se rendendo a práticas da velha política. Inclusive aqui em Mato Grosso nós já vimos diversos exemplos. Eu queria saber qual que é a sua avaliação sobre esse tipo de comportamento dentro da política. Vai lá com você, Arthur. Como eu falei, eu acho que as pessoas, infelizmente aqui no Brasil, eu vou usar as palavras que eu usaria numa roda de amigos, tá? Eu não vou ficar fazendo joguinho de falar bonito, não. Vamos ser sinceros aqui, o Brasil tem muita gente muito burra, a verdade é essa. Então se você é um picareta eficiente, você vai ter bons números, você vai ter muito like, você vai ganhar muito dinheiro, você vai vender muita coisa que não presta pra muita gente burra que vai acreditar em você. E aí o que você consegue quando você fica gigante? Você consegue o apoio de pessoas que não são burras, mas são oportunistas. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo concreto, tá? Um exemplo que saiu dessa região, inclusive. Você tá falando, eu tô no Mato Grosso, mas o cara saiu de Goiás, né? A gente pega, por exemplo, o Pablo Marçal, desculpa quem gosta dele, mas o Pablo Marçal é um picareta enganador, ele é condenado por isso, tá? E por que ele consegue o apoio de pessoas supostamente inteligentes, como por exemplo um Caio Coppola da vida? Porque o cara chega ali com dezenas de milhões de seguidores, vendendo cursos e ganhando milhões de reais em 2, 3 dias, e aí ele passa a conseguir o respeito de pessoas que não são burras, né? O cara olha e fala assim: peraí, esse cara tá falando que água com gás engorda. Eu vou fingir que isso é uma grande estratégia de marketing. Eu tô vendo esse cara falar que ele pousa helicóptero. Eu tô vendo esse cara falar que dá soco em nariz de tubarão. Eu tô vendo esse cara falar que ele aprendeu a nadar e em 2 dias ele derrotou o campeão olímpico. Eu vou falar que isso aqui é uma grande estratégia de marketing porque eu também quero meu quinhão, eu quero ganhar um pouco, tá, dos frutos que esse cara tem ganhado enganando gente burra. Então, por que as pessoas na política agem da mesma forma? Porque infelizmente tem muita gente muito burra que apoia eles. Qual que é a minha esperança? A minha esperança, eu vou voltar na geração Z, é que nós temos muitos jovens no Brasil, muito inteligentes, que não estão a fim de fugir daqui, não estão a fim de sair daqui, estão a fim de ir para os Estados Unidos, para a Irlanda, para a Europa, para
Austrália, tá? Eles querem construir suas vidas aqui, perto dos seus pais, tá? E essas pessoas entendem que tem muito golpista por aí. Então, enquanto a gente vai ter, por exemplo, Virgínias Fonsecas vendendo o jogo do Tigrinho e Cleitinhos indo tirar foto, né, na CPI, nós temos um moleque de 16, 17 anos falando que isso é coisa de picareta. E esse moleque tá com a gente. Então, a minha esperança é, a geração Z vai ser responsável por convencer, inclusive as pessoas mais velhas, as pessoas da minha idade, as pessoas da idade dos meus pais, né, a não caírem nessas enganações. Bom, o Roda de Entrevista faz o último intervalo. Voltamos em instantes, não saia daí. Estamos de volta com o último bloco do Roda de Entrevista. E para não perder tempo, Arthur, eu gostaria que você falasse pra gente, né, sobre o processo que ganhou do Holliday, que saiu hoje a sentença, né? Sim. Na verdade o Holliday me processou porque eu falei que ele de fato falou, que ele era um filho, aspas dele, tá? Um filho negro viadinho que o Bolsonaro abraçou de volta pra casa, né? Então ele perdeu, porque quem falou isso dele foi ele próprio, né? Então, e outra coisa, né? Importante lembrar, o Fernando Holliday, que tem um contrato de R$20 mil por mês com o vereador Lucas Pavanato lá de São Paulo, pra prestar consultoria. E aí você julga se isso é uma coisa de direita a se fazer. Né? Tem uma pergunta do Índio, do bairro CPA. Esse ex-deputado caçado por vazar áudios machistas sobre refugiadas ucranianas que eram fáceis porque eram pobres, por que confiarmos que ele representa a moralidade? O problema é o seguinte, eu não sou moralista não, cara. Você deve estar me confundindo com algum cara que fica sinalizando virtude na internet, dizendo que não fala besteira em privado com os amigos. Em segundo lugar, eu quero que você não acredite em mim, cara. Tudo que eu falo aqui, você duvide e pesquise. Tá? Quando eu falo, por exemplo, que um cara não é verdadeiramente de direita porque ele fez A, B ou C, pesquisa e vê se eu não tô falando verdade. Quando eu falo que o Flávio é ladrão, pesquisa se o próprio Queiroz não sumiu e fazia rachadinha e pagava a escola dos filhos e o plano de saúde das filhas do Flávio, né? Quando eu falo que o prefeito Abílio aqui, né, atrapalhou a propriedade privada e aumentou o salário da Câmara, vai precisar ver se eu tô falando besteira. Quando eu falo mal da esquerda, que o Lula é o maior ladrão do Brasil, dá uma olhada no processo dele. Então não confie em nada que eu digo. Pesquise e tire suas próprias conclusões. Vai lá, Lucas. Arthur, você fala com uma força, com uma certeza que me parece quase ensaiada, principalmente sobre essas brigas aí que tivemos no movimento liberal e tal, do MBL em si. Nada disso doeu, ninguém se sente falta, o Holliday você não sente falta, não foi doído a briga com o Nando Moura. Com o Nando não, porque o Nando nunca foi meu amigo, mas com o Holliday foi. O Holliday foi uma das brigas. O Pavanato? O Pavanato nem tanto, porque o Pavanato é o seguinte, eu não me dou mal com o Pavanato, tá? Eu já falei isso várias vezes, o Pavanato é um personagem, né? Ele não é aquele cara que todo indignado, ele não é isso, né? O Pavanato sabe que o Jair Bolsonaro é um imbecil, né? E ele tá junto com o Nicolas se descolando do bolsonarismo aos pouquinhos pra montar um movimento nicolista. Escutem o que eu estou falando, tá? O Pavanato e o Nicolas estão se afastando do bolsonarismo. Mas de fato, cara, o Holliday doeu, cara. Porque o Holliday era amigo nosso. O Holliday a gente conheceu ele quando ele não era ninguém. O nome Fernando Holliday foi dado pelo Renan. O Holliday, quando ele não tinha onde morar, o MBL deu um lugar pra ele morar. O primeiro terno do Holliday quem deu foi o MBL, cara. E aí o cara traiu a gente pra se vender pro bolsonarismo. Então, se eu falar tudo, é claro que dói, cara. Claro que dói. Só que a gente tem que ser forte, né? A nossa missão é uma missão de renúncia. Lucas, vai lá com você, Danilo. Arthur, tem duas perguntas. Hoje no Brasil virou moda políticos se candidatar e usar a igreja como trampolim, como palanque político, a figura do pastor, usar os fiéis, o discurso cristão. Você acredita que essa narrativa da igreja, da religião na política, ela pode atrapalhar o eleitor na escolha dos seus representantes? E outra pergunta, você acredita que a imprensa, em geral do Brasil, ela é ideológica ou ela de fato cumpre o seu papel, que é levar até a sociedade o que de fato acontece? Eu vou começar pelo final. A imprensa, é os dois. A imprensa cumpre o seu papel muitas vezes, né? E a imprensa também é ideológica. É que a imprensa não é um bolo homogêneo, né? Vocês são imprensa e vocês estão fazendo um excelente trabalho. Ao mesmo tempo que, sei lá, o Brasil 247 também é imprensa e é basicamente um blog do Lula, né? Então, quando a gente fala a imprensa, você tem que falar, tá, qual imprensa? Então tem imprensa que é ideológica, que faz um mau trabalho e se vende, né? E tem imprensa que faz o trabalho que tem que fazer. Por exemplo, se você pegar o André Chalders, né? Se você pegar o Metrópolis contra o resort do Toffoli, não dá pra falar que esses caras são ideológicos, eles estão fazendo um excelente trabalho, né? Então, separar as coisas. E sobre igrejas, com certeza, cara. Eu vou falar um negócio aqui que vai machucar você, mas você acha certo o Silas Malafaia falar que se você não votar no Bolsonaro, você não é cristão? Isso é justamente o que a Bíblia fala pra você não fazer. Você acha certo o pessoal da Lagoinha, e eu quero ver político que tem coragem de vir aqui falar mal da Lagoinha, receber dinheiro da família Vorcaro pra comprar televisão, pra comprar BMW? Vocês acham bonito isso? Vocês acham bonito o Fabiano Zettel, né? Ter sociedade com o ministro Supremo, ficar levando ministro Supremo pra passear pra assistir jogo, né? Em avião particular, né? Porque cadê as pessoas falando que isso é heresia? Cadê as pessoas falando que isso é idolatrar o bezerro de ouro? Então eu vou dizer pra você, cara, isso inclusive está acontecendo no mundo. O mundo está tendo um crescimento do catolicismo por causa disso. Quando você tem um planejamento centralizado e as reformas todas vindo de cima para baixo, você evita extrapolações da interpretação bíblica, certo? Porque se tem uma coisa que é muito clara, e que a Bíblia deixa muito claro, você não pode idolatrar o bezerro de ouro, e você não pode usar a fé das pessoas para ganhar dinheiro e fazer proselitismo político. E é justamente o que muitos pastores picaretas fazem, ofuscando o trabalho dos bons pastores. Tem muito pastor bom. Geralmente é o pastor do teu bar.
Sabe aquele pastor do teu bairro pobre, aquele cara que se ferra pra ir pra igreja, pra tirar o cara da droga, pra gerar um senso de comunidade, pra fazer o cara, né, começar a trabalhar? Este cara é bom. Agora você vai pegar Edir Macedo, Silas Malafaia, o pastorzinho Picareta, pelo amor de Deus, gente, assim, vamos acordar, né? Tem uma pergunta do Felipe de São Paulo, o que você acha da divisão entre o Nicolas e Flávio? Com a volta de Bolsonaro, eles se reorganizaram em torno do Flávio. Como isso impacta a eleição de outubro, sobretudo com os rumores do interesse dos Estados Unidos da América e na eleição e nas terras raras? Gente, pelo amor de Deus, vamos lembrar que isso tudo é um grande teatro. Você acha que verdadeiramente o Nicolas tá afim de ser bolsonarista? Eu vou explicar pra você. O Nicolas, tá? Ele teve que apoiar o Hugo Mota pra presidência da casa, ele deu aquele tipo de declaração. Eu sou contra o Hugo Mota, mas se o Bolsonaro tá mandando, ele já tá tirando o pé. Assim, reparem. Você está vendo o Nicolas fazer campanha pro Flávio? Do jeito certo, ele faz uma hora ou outra, e o Flávio sabe que não pode bater no Nicolas. O próprio Eduardo estava denunciando que o Nicolas estava quieto, o próprio Aldo Santos estava falando que o Nicolas tá fazendo cagada. Esses caras estão em guerra, só que essa guerra é velada. Eu vou explicar pra você. O maior parasita do Bolsonaro hoje se chama Nicolas Ferreira. Anotem o que eu estou dizendo e vejam se isso não vai ser comprovado no futuro. O Nicolas vai largar o Bolsonaro aos poucos e vai ficar maior do que a própria família. E aí os filhos, o Flávio, o Eduardo, o Carlos e a própria Michele vão ficar... Aliás, a Michele não, que a Michele já é nicolista, né? Vão ficar denunciando isso. Olha, esse cara se aproveitou da popularidade do meu pai pra roubar o nosso gado. É exatamente isso que vai acontecer. Dá tempo de mais uma, vai. Eu ia fazer a pergunta pra você nesse sentido. Você acha que o Nicolas, ele quer implodir o bolsonarismo e consolidar o nicolismo no Brasil? O Nicolas, ele não quer implodir o bolsonarismo, ele quer só ficar quieto e esperar o bolsonarismo se afundar sozinho. Né? Ele só fica quieto na dele e deixa o Bolsonaro ficar obsoleto, sozinho. Aí eu pergunto pra você, o Nicolas, que recusou o relatório que transformava organizações criminosas do Brasil, organizações terroristas, esse cara que vai bater frente no sistema, o cara que apoiou a PEC da blindagem pra dar foro privilegiado pro Valdemar Costa Neto, esse é o cara que vai mudar o Brasil? Fala pra mim. O cara que demorou muito pra falar de Banco Master e a gente pressionou, esse cara que vai mudar o Brasil, que tá copiando todos os discursos do Renan, vocês acham que o Nicolas, que nunca vai falar mal da Lagoinha, né, que tá envolvida diretamente no escândalo do Banco Master, esse cara vai bater de frente pro sistema? Então, prestem bem atenção, porque ele é popular, ele fala bem, ele tem uma excelente oratória, mas no final, ele é mais do mesmo. Vai lá, Lucas, a última. Arthur, o partido tem 1 ano aí, né? E aí, vamos conseguir eleger alguém aqui no Mato Grosso, deputado federal, deputado estadual? Você acha que isso é viável? E se sim, quantas cadeiras? Olha, eu não sou bom de previsão. O que eu posso dizer é o seguinte, a gente está aberto a surpresas. Eu vou contar uma coisa pra você. O Partido Novo em 2018, com o João Amoedo, candidato a presidente, que não tinha nenhum carisma, com todo respeito ao João Amoedo, ele conseguiu, ao longo da trajetória, encantar muita gente. Independente do número final do Amoedo na urna, né? Ao longo do caminho, você encanta aquele cara que vai votar em um ou outro presidente, mas vai votar na legenda ou num deputado federal estadual do partido que lhe encantou ao longo da trajetória. Então, o Renan, que já está com 7%, o Renan, que tem muito mais carisma, a nossa missão, que tem muito mais militância. Eu falei 7%, né? Eu citei uma pesquisa regional, desculpa, eu tô falando do dado besteira. Se não me engano, ele tá com 7% em Santa Catarina e em São Paulo. Ele tá com 2%. O Renan tá com de 3 a 4 já, tá? Tem lugar que já tá batendo 5. E essa pesquisa saiu, acho que foi em Santa Catarina e já tá com 7%. Tá? E o Partido Missão é o partido favorito da geração Z. Nós temos mais militância, mais inteligência que todo mundo. Nós conseguimos um partido que nenhuma outra força política conseguiu. Eu duvido que o Renan, ao longo da trajetória, não vai cantar gente o suficiente pra gente ter gratas surpresas ao redor do Brasil. Aqui tem quantos candidatos já? Eu tô sem tempo, já vai lá, Lucas, rapidinho. Sinceramente não sei, nós vamos saber a partir do dia 3, que é o prazo de filiação. Entendeu? Pra fechar, o que Arthur veio fazer a Cuiabá? Tem um evento, como está a sua agenda? E se você pretende disputar algum cargo futuramente? Olha, a gente tem um evento amanhã como é o nome do lugar? Detroit Steakhouse, às 19 horas. A gente veio aqui justamente consolidar nossa chapa de deputados estaduais e deputados federais, né? Consolidar esse apoio às 19 horas. Amanhã é 19 horas, né? Às 19 horas. E eu, pessoalmente, cara, não gostaria de disputar a eleição. Eu posso pegar uma liminar e disputar, mas eu me sinto mais confortável fazendo isso. Viajando no Brasil, fazendo minhas lives. Mas se preciso for, né? A gente se candidata e vamos ver o que vai acontecer. Bom, quero agradecer a presença, Lucas, aqui na bancada do Roda de Entrevista. Quem quiser acompanhar seu trabalho, site, Instagram. O site é www.olivre.com.br, o Instagram é sigaolivre e @jornalista Lucas Belinello. Siga o Livre, né? Obrigado também, Dom, mais conhecido como Dom, né, Danilo, pela presença aqui. Quem quiser acompanhar, assistir você, ler as notícias, como faz? Obrigado, Diego. Obrigado a toda a audiência. Obrigado, Arthur. Um prazer conhecê-lo, entrevistá-lo. Quem quiser me seguir nas redes sociais, @DON, Dom Cuiabano, tudo junto. Eu não estou mais no Portal Lei Agora. Fui demitido ontem via WhatsApp. Estou apenas por hora no programa Resumo do Dia como repórter e apresentador e como colaborador do site Bufando Bom News, do meu amigo e colega de jornada comunicativa, o Márcio Essa. Obrigado também, Arthur, pela sua presença aqui. Quem quiser acompanhar seu trabalho e as últimas considerações. Por favor, obrigado pela coragem de me trazer aqui. E obrigado por você estar esse horário com a gente aqui ao vivo. Estou falando aqui, Arthur concedendo entrevista a essa hora da noite. Imagina, estamos aí pra isso. E quem quiser me seguir, eu vou pedir, principalmente não só no YouTube, Mamãe Falei, mas me siga no Instagram, é tudo junto, Arthur Moledoval. Agora, mais importante do que isso, você vai seguir o Rafael Milas, tá? É o Tudo Menos Política e o Rafael Milas, beleza? Ele é bem conhecido aqui, mas segue o cara e compartilha os conteúdos dele, irmão, pra você não cair mais no bolso petismo que tá ferrando nosso país. Ele é amado por vereadores, tá? Ele é amado e
odiado, não é verdade? Esse cara aí, ele é odiado por vereador, sabe por quê? Porque ele representa as pessoas que verdadeiramente precisam bater de frente com esses caras. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. Uma honra te receber aqui. Obrigado a você aí de casa que nos acompanhou até agora. Para rever essa e outras edições é só acessar o site tvmaisnews.com.br. E tem reprise na sexta-feira, amanhã às 10 horas da manhã. A gente se vê na próxima quinta, às 9 da noite. Até lá. Onça Cortadora. Cortes MBL. Missão